final do ano passado, a Netflix lançou uma produção que particularmente eu gostei muito, que é Os Dois Papas. Eu achei é um filme muito bem feito. Fernando Meirelles dirigiu ele de uma maneira muito interessante. As performances dos dois atores representando os papas, fantástico, fenomenal. E uma das coisas que eu achei muito interessante que o Meirelles conseguiu captar, embora eles deixam muito claro que aquilo ali é inspirado em fatos e não realmente o que aconteceu, ele consegue captar as duas, talvez, mentes antagônicas da Igreja Católica dos últimos tempos, que é o pensamento conservador do Ratzinger, que se tornou Bento XVI, o pensamento progressista do Bergoglio, que se tornou o Francisco. E uma coisa que é muito interessante, embora quem assiste a série percebe o quanto que o próprio diretor ele vai colocar os pensamentos progressistas dele na série e vai ressaltar o Francisco como sendo o herói do filme, aquele para quem a gente tem que direcionar os nossos afetos e gostar e torcer e alguma coisa assim, é que ele vai mostrar para a gente também como que o mundo tem enxergado as posições antiga, vamos dizer assim, da Igreja Católica e atual, mas o que passa despercebido, e talvez tenha passado despercebido no nosso mundo, porque isso acaba afetando a gente também, é como que a agenda progressiva ela tem substituído a Bíblia dentro dos lugares que deveriam ser regidos pela Bíblia. O Papa Francisco, e aí não só no filme como na vida real, claramente adota uma agenda progressiva, marxista cultural, ideias que estão de alguma maneira encontrando eco no nosso tempo entre os intelectuais, na academia, só que ele faz isso mesmo que aquelas ideias que ele vai adotar neguem a essência do cristianismo, aquilo que a Bíblia diz a respeito daquelas mesmas ideias. Então, ele tem se tornado uma pessoa muito popular, uma pessoa muito querida, ele fala o que a mídia gostaria que fosse falado, ele fala aquilo que as universidades têm falado, mesmo que ele negue aquilo que a Bíblia diz que Jesus falou e que Deus falou. Eu acho que um exemplo muito claro que a gente tem disso é o que aconteceu no ano passado, na visita do Francisco, quando ele esteve no Marrocos, e que alguns católicos estavam pregando para muçulmanos lá no Marrocos, e aí ele exorta os católicos a que não façam isso. A que não preguem para os muçulmanos, respeitem a fé dos muçulmanos, porque Deus pode ser encontrado em todas as religiões, ou pode ser encontrado em todos os credos, todas as manifestações. E embora isso seja extremamente agradável de ouvir no nosso tempo, não foi isso que Jesus disse. Jesus ele foi muito enfático quando ele disse que ele e a visão de mundo dele e aquilo que ele estava dizendo sobre Deus era a única verdade e a única forma, e que além dessa forma não existiria nenhuma outra, tanto que o último mandamento de Jesus para os seus discípulos foi: vocês precisam pegar essa mensagem e vocês precisam levar para os outros lugares, porque as outras pessoas estão perdidas, ou seja, elas não estão encontrando Deus nas suas várias formas de enxergar o mundo, a fé, a crença, o divino, não sei o que. Não, elas estão perdidas. A linguagem utilizada realmente literalmente, elas estão nas trevas. E essa mensagem é a luz. Agora, é óbvio que isso ofende e muito a agenda da tolerância, a agenda da diversidade, a agenda que vai colocando coisas como bonitas, belas, agradáveis, como se você é mau, se você diz que o outro está errado, ou que não é assim, ou que as coisas não são dessa forma, quando na verdade, se você vê uma pessoa cometendo um erro e você não diz que ela está errada, é que você está sendo uma pessoa ruim. É justamente o oposto, mas a agenda que tem sido colocada para nós hoje, muitas vezes faz com que a gente mesmo acabe adotando
a postura que o Papa Francisco está adotando. Então, debaixo de um discurso de que aquilo que estava sendo feito no passado estava errado, e aí é interessante porque eles pegam coisas efetivamente erradas, como a pedofilia, a corrupção do Banco do Vaticano, que são coisas terríveis e completamente contrárias àquilo que Jesus disse que a gente teria que fazer, e reduz a mensagem a essas práticas e fala assim: não, nós vamos combater a pedofilia, nós vamos moralizar o banco, mas com essa nova mensagem. E isso é um engano tão grande quanto o outro, porque isso também vai contra aquilo que Jesus disse para a gente, que é a verdade. Jesus ele foi muito enfático em dizer que existe uma verdade absoluta, ele é a verdade, as coisas que ele deixou registradas para nós são a verdade, e a gente precisa cuidar se nós também não estamos aos poucos aderindo a agendas progressivas, porque elas são bonitas, elas são agradáveis, elas são legais, elas fazem parecer a gente, fazem nos parecer pessoas melhores, fazem com que o mundo parece que vai ficar melhor, quando no fundo a gente vê que o mundo não está ficando melhor, as pessoas estão cada vez mais angustiadas, mais depressivas, mais agressivas, mais individualistas, mais materialistas, porque no fundo, quando a gente se afasta de Deus e daquilo que Deus disse que é, e a gente cria ainda que boas visões sobre o que a gente acha que deveria ser, a gente continua no caminho de estragar o mundo que Deus criou para nós. Vale a pena você pensar sobre isso, e se você tem alguma questão, coloca aí nos comentários, a gente vai responder, a gente pode debater a respeito disso. Curte o vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que tem vivido um dilema entre a fé cristã e a agenda progressiva. Se inscreve no nosso canal para você acompanhar os próximos vídeos que a gente vai lançar sobre isso também.